Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai descobrir sobre a história de um dos maiores bancos do mundo, o Banco Itaú Unibanco. Ao longo de 100 anos, o Itaú construiu a sua história, que foi marcada por diversas fusões, aquisições e parcerias que contribuíram para que o banco se tornasse universal. Com as intensas transformações tecnológicas, regulatórias e um contexto de mercado com os seus players e demandas de serviços diferentes, o banco está em constante inovação, mantendo um olhar cuidadoso para a diversidade, com foco no cliente e na aprendizagem contínua. História. A história do Itaú começa com a fundação do Banco Central de Crédito em 30 de dezembro de 1943, por Alfredo Egidio de Souza Aranha. O banco foi autorizado pela Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária a realizar operações bancárias em 1944, com a emissão das primeiras cartas patentes. A primeira agência foi aberta em 2 de janeiro de 1945, localizada na então sede do banco. Ainda no primeiro ano, seriam abertas 2 agências no interior do estado de São Paulo, nas cidades de Campinas e São João da Boa Vista. No final da década, eram 11 agências, 3 na cidade de São Paulo e 8 no interior. Em 1951, foi aberta uma agência em Santos, litoral de São Paulo, um passo importante na atuação sobre companhias exportadoras de café. O Banco Central de Crédito teve seu nome alterado em 1952 para Banco Federal de Crédito, por recomendação do governo federal, que passaria a usar o termo Banco Central como nome de sua autoridade monetária principal. Em 1961, o Banco Federal de Crédito comprou o Banco Paulista de Comércio. Era a primeira de uma série de aquisições e incorporações, que marcariam as décadas de 1960 e 1970. Em janeiro de 1962 foi aberta uma agência na Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, a primeira fora do estado de São Paulo. Também nesse ano, passaram a ser usadas, na contabilização de contas correntes e autenticação de documentos, as primeiras máquinas adquiridas pelo banco. Mais tarde, foi comprado o primeiro computador IBM, acelerando o desenvolvimento de sistemas de processamento. O Banco Itaú propriamente dito foi fundado em 1944, na cidade de Itaú de Minas, Minas Gerais, e viria a se unir com o Banco Federal de Crédito em 1964, originando o Banco Federal Itaú. No ano de 1966, o Banco Federal Itaú se tornou o primeiro banco a lançar um banco de investimentos no Brasil, criando o Banco Federal Itaú de Investimentos. A operação atrairia o interesse do Banco Sul-Americano do Brasil, que ainda em 1966 se uniu ao banco, criando o Banco Federal Itaú Sul-Americano. Em 1969, o Itaú Sul-Americano faz outra fusão, dessa vez com o Banco da América, tornando o Banco Itaú América o 7º maior da época, com 274 agências. Buscando uma expansão no Nordeste, em 1970 foi adquirido o Banco Aliança, que tinha na região 15 de suas 35 agências. Em 1971, foi feita a primeira grande campanha publicitária, Ajude o Itaú a ser o primeiro. Com a incorporação do Banco Português do Brasil, em 1973, o Itaú América era o 2º maior banco do Brasil por volume de depósitos e o primeiro banco privado no número de agências, 468. Também em 1973, o Banco Itaú América passou a se chamar apenas Banco Itaú, e foi adotado um logotipo idêntico ao atual, porém em preto e branco. Itaú, em Tupi-Guarani, significa pedra escura. No ano de 1974, o Itaú incorporou o Banco União Comercial, e passou a contar com 561 agências. Para ter o controle acionário do conglomerado, foi criada no final do ano a Itaúsa. Em 1979, foi criada a Itautec, que 2 anos depois instalaria o primeiro banco eletrônico. No ano de 1980, foram inauguradas as primeiras agências fora do Brasil, em Nova York, Estados Unidos, e em Buenos Aires, Argentina.
Em 1985, adquire o Banco Pinto de Magalhães de Portugal, através de sua filial no Brasil. Em 1989, a Itaúsa funda a Itaúsa Portugal, que em outubro de 1994, abriria o Banco Itaú Europa. Também em 1994, com o crescimento do Mercosul e a estabilização da economia argentina, o Banco Itaú de Buenos Aires passa a se chamar Banco Itaú Argentina. Em 1995, adquiriu o banco francês e brasileiro, BFB, da Crédit Lyonnais e neste processo passou a se chamar de Itaú Personnalité. Em 1998, com a aquisição do Banco del Buen Aire, seria formado o Banco Itaú Buen Aire. No processo de privatizações de bancos estaduais, iniciada no final da década de 1990 pelo governo FHC, o Itaú compra o Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro, junho de 1997, Dengi, Banco do Estado de Minas Gerais. Em 2000, o Itaú estabelece aliança estratégica com a América Online Latin América, AOLA, e a América Online Brasil, passando a deter 12% do capital da AOLA. O negócio, porém, seria desfeito pouco mais de 5 anos depois, com o encerramento das operações da AOLA. Em 2002, o Itaú adquire 95,75% do banco BBA Creditanstalt, criando o Banco Itaú BBA, o maior banco de atacado do país. Ainda esse ano, o Itaú realiza aliança com a Fiat Automóveis, comprando 99,99% do Banco Fiat, maior banco ligado a montadoras no país. Uma reorganização societária do grupo teve início em novembro de 2002. As empresas ligadas aos negócios financeiros ficariam sob controle do Banco Itaú Holding Financeira, portanto o Banco Itaú passou a ser uma subsidiária do Banco Itaú Holding Financeira. A reorganização societária foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 2003. Ainda em 2003, o Itaú passa a controlar as operações de seguro de vida, de previdência privada e de administração de fundos da AGF Brasil Seguros. A financeira TAI é fundada em 2004, oferecendo serviços de crédito à população de baixa renda. Também nesse ano, é inaugurada a primeira agência Itaú no Japão, em Tóquio. Ainda em 2004, o Itaú e a Companhia Brasileira de Distribuição, CBD, anunciam a criação da financeira Itaú CBD SA Crédito, que tinha exclusividade na oferta de serviços financeiros aos clientes da CBD. Um acordo semelhante foi firmado em 2005 com as lojas americanas. Em dezembro de 2006 o Itaú adquire o Santander Banespa no Japão e seus mais de 13,5 mil clientes puderam passar a efetuar suas transações via internet e utilizar os mesmos canais de atendimento, produtos e serviços oferecidos pelo Itaú no Brasil. Fusão com o Unibanco. No dia 4 de novembro de 2008, o Banco Itaú e o Unibanco anunciaram a fusão que deu origem ao Banco Itaú Unibanco. A instituição nascia com 575 bilhões de reais em ativos, contra 403,5 bilhões de reais do Banco do Brasil e 348,4 bilhões de reais do Banco Bradesco, um patrimônio líquido de cerca de 51,7 bilhões de reais e uma carteira de crédito combinada de 225,3 bilhões de reais. O novo banco tinha 4.800 agências e postos de atendimento, representando 18% da rede bancária do país, e 14,5 milhões de correntistas, 18% do mercado. Em volume de crédito, representava 19% do sistema brasileiro e em total de depósitos, fundos e carteiras administradas, 21%. No mercado de seguros e previdência, o novo grupo tinha uma participação de 17% e de 24%, respectivamente. As operações do atacado, corporate, somavam mais de 65 bilhões de reais, com atendimento a mais de 2.000 grupos econômicos no Brasil. O negócio de private banking, gestão de grandes fortunas, se tornou o maior da América Latina, com aproximadamente 90 bilhões de reais de ativos sob gestão. As operações de cartões de crédito passaram a contemplar as empresas Itaú Card, Unicard e Hipercard.
A união entre os dois bancos foi aprovada pelo CAD em 18 de agosto de 2010. A medida foi bem vista por Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil, que afirmou que a fusão contribuiria para o fortalecimento do sistema financeiro nacional num momento delicado do mercado financeiro internacional. Com a fusão, a marca Unibanco foi extinta gradativamente e a instituição passou a utilizar apenas a marca Itaú em suas agências. A integração foi concluída em outubro de 2010 e custou mais de R$ 1 bilhão. Em outubro de 2008, o Itaú Unibanco assinou o contrato milionário com a CBF para patrocinar a Seleção Brasileira de Futebol até 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo da FIFA. O Itaú Unibanco foi, também, um dos patrocinadores do evento. Em 24 de agosto de 2009, foi anunciada uma associação para distribuição de seguros de residência e automóvel com a Porto Seguro, uma das maiores e mais importantes seguradoras do país. A operação consistiu na transferência, por parte do Itaú Unibanco, da totalidade de ativos e passivos de sua carteira de seguros residenciais e de automóveis para Porto Seguro. Em setembro de 2013, os ativos do Itaú Unibanco eram de R$ 1,01 trilhão e com isso é considerada a segunda maior instituição financeira do Brasil por ativos, perdendo apenas para o Banco do Brasil. Em 4 de fevereiro de 2014, foi anunciado que o Itaú Unibanco teve lucro de R$ 15.696 bilhões em 2013, um crescimento de 15,5% em relação a 2012. Foi o maior lucro da história dos bancos brasileiros. Em dezembro de 2013, os ativos totais do banco totalizaram R$ 1.105 trilhão, um crescimento de 8,99% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Itaú Personalité é a divisão que oferece serviços especializados para clientes de alta renda, logo abaixo do Private Banking. A estratégia do Itaú Personalité consiste na oferta de serviços de consultoria por gerentes que recebem treinamento para entender as necessidades específicas desses clientes e de uma grande carteira de produtos e serviços exclusivos, disponibilizados em uma rede de agências exclusivas, localizadas nas principais cidades brasileiras. Então, pessoal, essa foi a história do Itaú Unibanco, um dos maiores bancos do mundo. Gostaram do vídeo? Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Até mais!